Hoje parece uma coisa tão comum, todo mundo fala, ai, tô deprimida. Como é que você tá, amiga? Ai, não tô bem hoje, eu tô deprimida. Ai, tô em depressão. Parece que todo mundo virou, né? Depressão, depressão pra cá, depressão pra lá, como se isso fosse uma coisa bacana, legal, normal e aceitável em qualquer situação. E não é bem assim, não. Tem uma tristezinha que é uma coisa, depressão é outra. Vamos entender exatamente qual a diferença e a lacuna que existe entre uma e outra para você simplesmente falar assim, tô tristinha hoje. Perfeito. Depressão é outra coisa, ok? Bom, então antes de mais nada, você se inscreve nesse canal, dá um like nesse vídeo e clica no sininho. E daí a gente começa a falar. Então vamos primeiro falar sobre tristeza. Tristeza é um sentimento normal que as pessoas costumam ter em alguns momentos da vida, acontece alguma coisa, desde coisinhas simples, bobinha, como coisas até um pouquinho mais graves, vamos assim dizer. Então você pode ficar tristinho porque você perde um namorado, né? Você pode ficar tristinha porque você perdeu um emprego, porque você foi rebaixado de um cargo, aquilo te dá uma tristeza, ou raiva, sei lá, vamos pensar que te deu uma tristeza. Então, você perde alguém, você perde um ente querido, aquilo te traz uma tristeza, você fica naquele período de luto, um período de luto saudável, né? Onde você vai estar refletindo, fazendo essa introspecção, fazendo toda essa elaboração dessa perda. Então, a tristeza, ela tem várias, sabe? Ou então, às vezes, uma pessoa que ficou de te ligar, daí ela não te ligou, e daí você ficou lá esperando que ele te dê uma tristezinha. E essas tristezas, elas ficam alguns dias, pode ficar uma semana, mas ela passa, né? E daí, isso, e geralmente essa tristeza, ela vai estar muito ligada a coisinhas que você queria que acontecessem e não aconteceram. Né? Alguma perda que você sentiu que perdeu alguma coisa. Mas, rapidamente, você sai daquela tristeza e você faz uma outra coisa, mesmo que ela durou uma semana, daí você levanta, faz, e mesmo triste, você consegue ainda ser produtivo, fazer as suas coisas do dia a dia. Você tá triste, mas você tá lá fazendo. Você chega no seu trabalho e pensa, nossa, tá com uma carinha triste, tô tristinho hoje, mas você faz o seu trabalho, normal. Você acorda, vai dormir, se alimenta, pode diminuir um pouquinho a alimentação, mas não é aquela coisa toda. Então a tristeza, ela tem este período que vai e vem, mas que você não perde. Você pode até ficar uma noite sem dormir por causa de tristeza, ou então ter vontade de dormir mais, né, naquela noite, mas isso não passa a ser uma constante. É uma coisa assim, né? Acontece aqui, outra lá. Há pessoas que elas têm uma mania de ficar tristes. Eu acho, às vezes eu costumo chamar de mania. Para tudo, ela fica triste. Teve uma vez até que eu falei para a pessoa, nossa, mas o que você sente em relação a isso? Tristeza. Aconteceu outra, o que você sente em relação àquilo? Numa outra situação, tristeza. Eu falei, nossa, você podia ser um pouquinho, né, assim, mudar um pouquinho as suas emoções, né? Sempre tristeza, tristeza, tristeza. Muda um pouquinho, fica com um pouquinho de raiva, um pouquinho de culpa, né? Qualquer outra, ou seja, de jeito alegre, qualquer coisa, né? Mas qualquer coisa que acontecesse, ela trazia sempre essa tristeza. Então a gente tem pessoas que têm quase que um vício na tristeza. Vamos pensar assim, né? Qualquer coisa, tô triste, com a punhadinha. Até porque vem algum ganho nessa tristeza, você tá tristinho, então alguém vem, faz um cafuné, ai, não vou fazer aquilo. Então a pessoa começa a ver alguns ganhozinhos secundários, ganhos idiotas, mas, né? Cada um reconhece o que quer de bom. E daí ela vai se acostumando a ficar tristinha. Né? Assim como tem aquelas pessoas que brigam, e daí eu acho tão bonitinho, ou tão chatinho, né? Brigou, fica de biquinho, ai, que você tem, tô triste. Ai, porque aconteceu o que eu queria, com aquele biquinho triste, né? E daí já acostuma, fica de biquinho, e daí todo mundo já sabe que vai ficar de biquinho. Ah, ela tá de biquinho, daqui a pouco passa, né? E faz aquele biquinho com aquela cara moadinha. Então, são atitudes, comportamentozinhos que as pessoas vão tendo, que vão se tornando meio que um víciozinho, que é pernicioso, é prejudicial, mas nem tanto. Mas não deixa de estar ainda na escala da tristeza. Agora, quando é que essa escala pode passar para uma depressão? Como é que você vai diferenciar? Então, vamos falar aqui como é que é uma depressão. No estado depressivo, ele pode ocorrer ou por alguma disfunção mesmo a nível cerebral, de hormônios, de liberação de algumas substâncias, pode ser algo genético que já vem vindo, então você tem uma constituição física, né, o seu organismo para entrar nesse processo de depressão. Então a depressão, ela tem um aspecto físico bem forte que precisa ser levado em consideração.
Por isso que existem os psiquiatras até para poder os médicos para poder avaliar e perceber através de alguns exames como é que está esse funcionamento, a liberação de algumas substâncias necessárias para o seu humor. Né? Então, daí você faz todo esse teste para ver se tem ou não. Então, ele tem esse conteúdo físico, coisa que a tristeza não tem nenhuma coisa. A pessoa não está com nenhuma substância ali, pode até naquele momentinho de tristezinha liberar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas pouca coisa que não iria afetar tanto assim. Na depressão, não, isso é uma constante. E também o estado depressivo é aquela tristeza que não passa. A pessoa fica cada vez mais triste. Entra dia, sai dia, ela está triste. E ela está triste há meses, ela está triste há um ano. Ela está com uma tristeza que ela não consegue ver beleza em nada. O mundo está cinza o tempo inteiro. Né? E um sentimento tão ruim, mas é um sentimento que vai corroendo, que vai deixando a pessoa num estado muito sem vontade de fazer nada. Então, a vontade, que é a força do espírito, ele é totalmente minado. Então, a pessoa não produz, a produtividade dela cai no trabalho, em tudo que ela está fazendo. Coisas que, às vezes, ela tinha muito prazer antes. Hoje não tem prazer para nada. Você pergunta uma pessoa, mas o que você tem prazer? Né? Não sei. Mas o que você gosta de fazer? Nada. O que você gostava? Eu gostava, mas não gosto mais, não tenho mais graça para fazer aquilo. Então, a pessoa vai perdendo graça na vida por tudo. E sem a menor vontade. Daí tem pessoas que, no estado depressivo, elas podem emagrecer demais, ou elas podem até engordar, então elas vão oscilando, cada um oscila de um jeito. Não importa se você engorda ou se você emagrece. Teve essa mudança muito drástica, sem você fazer uma dieta. Então tem alguma coisa. Você não está com nenhum problema físico direto. Então, a depressão acaba causando isso também. E a gente vai indo até para um estado, às vezes tem aquelas pessoas que têm a depressão e elas não conseguem dormir, né? Então elas passam até insônia, apesar de estarem deprimidas e querendo só ficar na cama. Outras que só querem dormir. Né? Então aquele sono, que é um sono que em todo lugar, mais dorme, mais quer dormir. Então o que é um sono? Né? Não deixa de ser uma morte. O que é uma depressão? É na hora que você fala assim, não tem mais jeito. É um morto-vivo. É quando você está vivo, mas você está morto. A tua alma está morta. Então, por isso que também, às vezes, esse sono exagero, esse cansaço, a pessoa tem realmente um cansaço físico. Ela não tem vitalidade, ela não tem energia. Então, a depressão mina a energia da pessoa. Então, tudo isso, olha, agora vários níveis. Então, vai colocando níveis de exagero. Então, a pessoa pode estar entrando num processo de depressão que ainda está num nível baixo, como ela pode estar lá, bem lá no fundo, onde chega às vezes a pessoa não sair da cama, a querer só ficar no quarto escuro, não querer falar com ninguém, né? Que aí é o estado mais intenso dessa depressão. Mas para você perceber se ela está passando de um ponto para outro, é quando você vê que não tem nenhum motivo. Então a pessoa que está com depressão não é que ela está com um motivo aparente, tipo assim, não é que morreu alguém. Pode até ter morrido alguém e a pessoa entrar no processo de tristeza e ir afundando, aí entrou numa depressão. Então ficou lá tipo um ano a pessoa chorando por alguém que faleceu. Então daí ela está entrando nesse processo de depressão. Começou com uma tristeza e foi. Então e há pessoas que entram naquele processo de depressão tão profundo, né, que é a hora que você vai passar, que elas não conseguem absolutamente, como eu falei, realizarem nada. Bom, então aqui você está com os dois quadros, o que é uma tristeza, o que é uma depressão. Né? Quando é que você vai entender que o negócio realmente fica sério? Quando da tristeza passa para a depressão. Quando você percebe que essa tristeza sua, esse hábitozinho, esse teu vício, ele foi indo de tal maneira que você não tem mais vontade de fazer as coisas. Quando você realmente foi perdendo o seu ânimo. O que é perder o ânimo? Perder a ânima, perder o ânimos, a sua alma. Então você perde a alma para isso. Então você meio que decreta uma morte sem ser, sem estar. Então eu quero que você diferencie assim, se são tristezas pontuais, né? Ou se de repente é algo que vai perdurando. Se perdurou mais de 6 meses, você pode ir atrás de um tratamento para você. Tá? Então, qual é o tratamento? Como é que você sai disso? Você vai buscar, primeiramente, um psiquiatra, para ele avaliar como é que está o seu organismo, o seu cérebro, os seus hormônios, todas as substâncias necessárias para o seu equilíbrio físico. E junto com o psiquiatra, você vai procurar um processo de psicoterapia, você vai procurar um psicólogo. Só o tratamento medicamentoso, ele não resolve. Ele pode te tirar os sintomas, ele pode aliviar os sintomas.
E é necessário aliviar os sintomas para que você tenha coragem de olhar, né? Porque como eu estava falando até um pouquinho antes, na tristeza você tem um acontecimento, aconteceu algo. Quando a pessoa às vezes está, né, que te desencadeou um processo de tristeza que pode se prolongar e chegar numa depressão. E quando chega às vezes numa depressão, a pessoa às vezes não sabe o motivo. Não tem algo concreto, aparente. Ela falou assim, olha, aconteceu isso, por isso eu estou em depressão. Aquilo ali foi uma bola de neve que foi crescendo. Então, como não há sabe, a pessoa fala assim, eu não sei o porquê eu estou assim. Eu nem teria motivos para estar assim. Então, a depressão, ela chega, parece que sem um mensageiro para dizer o que é. A tristeza tem um mensageiro, eu estou triste por causa disso. Eu estou deprimido? Eu não sei por quê. Porque já se perdeu no meio de um monte de coisas. Né? Então, neste momento é que se faz necessário que essa terapia medicamentosa e junto uma terapia com psicólogo, para que o psicólogo possa ir vendo aonde que está esta causa, onde está a causa raiz dessa depressão. Não é que ela não tem causa, ela tem uma causa, só que ela está embustida. Então ficou só sintomas, sentimentos, inutilidade, eu não posso, então ela está ali encapsulada. Então, neste momento, por que é importante o remédio? Tem gente que não gosta de remédio. É importante porque ele vai diminuir esses seus sintomas, que vai possibilitar você ver. Se eu receber, né, no meu consultório, uma pessoa totalmente assim, deprimida, não sei o que lá, eu não tenho que trabalhar com ele enquanto psicólogo. Eu tenho que falar para você primeiro, você tem que dar uma levantadinha. Você tem que sair desse estado, até para você ter coragem de olhar mais profundamente para você. Agora, também, a pessoa pode tomar o remédio e ela começa a se sentir um pouquinho melhor, porque o corpo começa a reagir e atua em vários campos, e daí também ela pode melhorar e não querer olhar para a raiz, e não fazer um processo junto com o psicólogo. Daí também é a hora que a pessoa fica numa dependência muito grande desse remédio. Daí o remédio vira bengala. E o remédio é só uma forma de você... Sabe, é um momento é um suporte para você poder se olhar. E não uma bengala para você ficar. Então, o que as pessoas ficam assim? Ah, não quero tomar remédio porque eu vou criar dependência. Vai criar dependência se não fizer o tratamento correto. Se não fizer a casadinha dos dois. Daí você cria, sim, dependência. Ou, de repente, melhorei, que é muito comum, já estou melhor, não sei o que lá, e a pessoa, deliberadamente, ela, vou parar de tomar. E para de tomar. Sem avisar o médico, sem fazer o jeito correto. Então, você começou a tomar um antidepressivo, você tem uma maneira de subir as doses, como você tem uma maneira de ir descendo até acabar. Quando você não faz este movimento correto, é onde cria dependência, onde o seu cérebro vai virando um ciclo. Né? Então, você cortou numa hora que não era para cortar, ou cortou de uma forma indevida, daí o seu cérebro vai voltar para lá. Então, você vai ficar melhorzinho um pouco, daqui a pouco você volta. Daí você volta a tomar, daí você para, e daí você fica com esse ciclo vicioso no seu cérebro. O que vai gerando, aí sim, uma dependência. Então, para que você não crie dependência, mas utilize essa medicação de uma forma positiva, é só fazer o jeito correto. Então, usou de uma forma correta. Fez o acompanhamento terapêutico, aprofundou dentro de si, buscou a sua raiz, você sai desse estado depressivo. Então, não é para carregar uma depressão para o resto da vida, mesmo que você tenha componentes nas suas substâncias, hormônios aí bagunçados ou qualquer coisa, sinapses, neurotransmissores, um monte de bagunça, você tem como consertar tudo isso. Então, depressão, ele não é algo para você cruzar os braços e falar assim, eu sou deprimida e acabou-se. Você tem como sair disso. Só precisa ir e fazer as coisas corretamente. Combinado? Então, aqui eu quero só que você pare de dizer que você está deprimido quando você não está. E se você realmente estiver deprimido, você então procure esse tipo de ajuda que eu estou te falando, porque este é o caminho da cura. Perfeito? E aí, com isso, dentro de um processo terapêutico, você vai saber usar a sua mente. Vai ter como usar a sua mente para sair do processo depressivo. No curso que a gente traz, né, no treinamento da Academia da Mente, muitas pessoas elas se curam de depressão usando e aprendendo a alinhar a sua mente. Elas saem, elas param de usar, elas falam assim, nossa, parei de usar os remédios, alinhando a minha mente e saí da depressão. Então, é um momento em que ela está, uma ebulição de uma força, de como é que eu uso a minha mente, como é que eu equilibro a minha mente, para realmente eu começar a usar este meu aparato mental de uma forma boa para mim, de uma forma produtiva, a trazer a minha saúde, que daí automaticamente a pessoa também sai. Então, este é um processo também. Então, através da Academia da Mente, desse treinamento que eu criei, você consegue também sair do seu estado depressivo. Mas
Sempre eu falo, vai fazendo aqui, continua com os seus remédios. A hora que você se erguer aqui, você naturalmente deixou os remédios, porque você está fortalecido. Então é o momento que você se libera de cá, mas quando você tem essa força aqui dentro de você. Como existem outras formas de você trabalhar e tratar essa sua depressão, como uma psicoterapia convencional ou qualquer outro jeito que se adapte melhor a você. Ok? Então show, depressão. Tristezinha chegou, lidei, vi e vamos embora. Depressão veio, se instalou. Opa, vamos também tirar ela daqui e começar a viver e parar de ser um morto-vivo. Porque é isso que parece, às vezes, uma pessoa em depressão é um morto-vivo. E se você não está morto, você está vivo, então vamos reagir. Ok? E lembre-se que toda pessoa que tem uma capacidade de se deprimir, ela tem uma potência realizadora e tem uma energia muito forte. Porque você está indo contra a vida, contra a gravidade. Então você só tem que aprender a usar essa energia para cima e não pegar toda essa energia e te afundar. O depressivo faz isso. Ele afunda a potência dele. E a gente tem só que resgatar essa potência. Ok? Bom, agora o que eu quero é que você se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo, toque o sininho, compartilhe com pessoas que você sabe que precisam ouvir isso, que estão neste momento de vida, e assim nós vamos o quê? Trazendo vida, alegria, força, otimismo para todos nós e erguendo essa energia possante que toda pessoa que se deprime tem para fora, para cima, né? Para realmente atuarem com a sua potência. Grande abraço, obrigada até agora.